amados e minhas amadas, estamos mais uma vez aqui ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Vem. Que a graça do nosso Deus poderoso esteja com todos vocês nesta manhã de terça-feira. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração e uma mensagem que Deus falou comigo agora de manhã. Eu tinha preparado até ontem uma mensagem para falar sobre a porta do céu, mas eu vou deixar para uma outra ocasião, porque hoje de manhã Deus queimou muito meu coração para que eu pudesse falar sobre a criação e sobre algo que é essencial para a humanidade, chamado Jesus Cristo, que veio ao mundo para a salvação dos nossos pecados, para nos conceder a vida eterna. Mas tem um texto que eu queria ler com vocês. Na verdade, eu estava meditando sobre um diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, e é uma coisa interessante a riqueza daquela conversa. Num diálogo que Jesus tem com aquele homem, numa sessão de evangelismo ali, Jesus ele fala coisas impressionantes e que nos remetem muito ao Antigo Testamento, nos remetem muito à criação, e isso me impactou. E então, eu vou ler com vocês um texto, depois eu vou explicar onde foi que me pegou tanto, mas o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, no Evangelho de João, eu acho que dá para a gente fazer uns 4 programas aqui, falando sobre o amor de Deus, falando sobre essa virtude do Espírito Santo, que é a vida eterna em nossas vidas. Mas no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, né, o primeiro livro, o princípio, fala da criação do mundo. E eu já falei um tempo atrás aqui sobre isso, mas Deus tocou no meu coração para que eu voltasse a falar. Olha só o que diz a abertura da Bíblia, o primeiro texto da Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã e o dia primeiro. Então olha só que interessante. A terra, ela estava sem forma, vazia, na verdade estava em trevas. E aí Deus criou a luz, e aí já fez separação entre a luz e as trevas, né? É uma separação que existe entre o mal e o bem. É uma separação que existe entre Cristo Jesus e Satanás. Então, a grande divisão que Deus fez entre o mal e o bem já começa no primeiro texto da Bíblia. A primeira ação de Deus é separar a luz das trevas, né? E trevas, a gente sabe que é a ausência de luz, né? Até então a terra era treva, até que surgiu a luz. E a hora que surge a luz, então as trevas param de reinar. É interessante isso daí, né? Porque o mal, tem gente que fala assim: Deus criou o mal. Na verdade, o mal, ele existia, né, por causa das trevas, mas quando vem a luz resplandece nas trevas, e vem o bem, e o bem também resplandece sobre o mal. Ou seja, o mal, na verdade, é uma ausência do bem, né? Mas o que me chama a atenção nesse texto, que eu quero ver com vocês, é sobre o verbo, que Deus falou: haja luz, né? Depois ele fala no versículo 6, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. Depois, no versículo 9, Jesus falou, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça uma porção seca. E assim foi. E chamou Deus essa porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde. Então olha só, primeiro ele fala: haja luz, haja uma expansão, ajuntem-se as águas, produza a terra. No versículo 14 você vai ver que fala assim, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, haja
né? Você vê que Deus, ele com o verbo, ele vai criando tudo, né? Apenas o verbo significa ação, né? Então, um comando de ação por parte de Deus, as coisas vão se criando. Haja luz, criou a luz, né? Depois, haja expansão, criou os céus. Depois, ajuntem-se as águas, né? Mais um verbo. Aí juntou as águas, quando criou mares, e aí separa, né? Produz a terra, a erva verde, produzir, o verbo produzir. Deus, com o comando de sua voz, ele vai criando todas as coisas, né? Se você pegar depois no versículo 20, fala assim, olha, disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves, o céu voem, né, do verbo voar, as aves sobre a face da expansão dos céus, e Deus criou os peixes e tal, e tal. Enfim, Deus com o verbo, com um comando de ação, as coisas foram se criando. Até que Deus, ele vai para a sua maior criação. Versículo 26 fala, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Mais um verbo. Deus, ele vai usando esse comando de ação e as coisas vão se formando. É muito poder, meu amado. É muito poder. Deus, ele apenas com o comando, apenas com a sua voz, ele vai dando ordem e as coisas vão se formando. Eu quis ler esse texto com vocês só para a gente entender o que João escreveu no primeiro capítulo também. Primeiro capítulo de João. Olha o que João escreve. No princípio era o verbo que Deus usou, certo? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus já pensou na criação da vida lá atrás. Antes de criar tudo, ele já pensou. Em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Interessante essa comparação entre a vida e a luz, entre o bem e a luz, né? Entre a primeira coisa que Deus criou para combater as trevas que existiam, a luz, né? Então, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui ele está falando de João Batista, né? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então veja só, a criação de Deus, o primeiro comando, haja luz, já foi realmente para nos trazer vida, já foi realmente para nos iluminar com vida, né? É muito mais do que a luz do sol, meu amado. Nós estamos falando de vida. Deus, ele usa o verbo, né, para nos trazer a vida. E é interessante porque João está falando aqui, ó, e esse verbo já estava com Deus, e tudo que foi feito por ele, né? E ele é o que trazia a vida, que seria a luz dos homens. O versículo 9 fala, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, né? Jesus, ele veio para um povo que era o povo dele, mas o povo não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse versículo 12 é um versículo chave para todos nós que não somos judeus, para todos nós que não temos a descendência, que não somos do sangue judeu. Vou repetir esse versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento, aqui é interessante, tem um ditado popular que fala, todo mundo é filho de Deus, né? Aqui fala que não. Aqui fala que os filhos de Deus é aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Esses são filhos de Deus. Então, olha só, mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok? Aos que creem no seu nome. Aos quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem na vontade de homem,
mais vontade de Deus. Aqui também é um outro versículo interessante, porque ele fala, olha, quem não nasceu do sangue judeu, porque o povo judeu é um povo escolhido por Deus. O povo judeu é um povo que foi chamado filho de Deus, povo escolhido. E aí ele fala de nós, ele fala, aqueles que creem em Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que é o verbo que estava na criação do mundo, aquele que crê em Jesus, ele tem o poder de ser chamado de filho de Deus, porque ele não nasceu da vontade, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas ele nasceu da vontade de Deus. Então nós somos escolhidos, nós somos a vontade de Deus, mesmo antes do nosso nascimento, né? Quando Deus criou o mundo e que ele criou a luz, ele já estava pensando na vida, ele já estava pensando em toda essa maravilha que ele fez através do amor dele por nós. Ele nos amou antes do nosso nascimento. E ele já nos deu esse direito de ser chamado filho de Deus aos que creem em Jesus Cristo. Ele nos amou. Agora nós precisamos entender o que nós vamos fazer com esse amor de Deus. E aí ele termina falando assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui Pedro, João, o apóstolo João, ele retrata exatamente o que aconteceu. Que lá no princípio era o verbo, que fez o mundo foi feito através do verbo. E o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. E nós podemos ver na glória dele a glória do Pai. Nós podemos ver através dele a glória de Deus e a verdade, porque ele era cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo é o verbo que veio ao mundo. Jesus Cristo é a luz que veio para dar vida ao homem, né? E aí por que eu liguei isso na conversa de Nicodemo? Porque na verdade eu estava preparando um texto para falar com vocês sobre a conversa de Nicodemo. De hoje de manhã Deus incomodou meu coração para falar isso com vocês. No versículo 29 do capítulo 3, que é o diálogo que Jesus está tendo com Nicodemos, né? Nicodemos é um príncipe dos fariseus, um homem muito importante na cúpula judaica, né? Um homem, as traduções bíblicas, muitos falam que ele era um príncipe dos judeus. E aquele homem importante, ele vai procurar Jesus à noite para não ser visto, né? Porque Jesus já estava sendo perseguido ali, as pessoas já estavam incomodadas com a presença da luz, com a presença de Jesus Cristo, né? E aquele homem vai procurar Jesus. E ele então conversa com Jesus e fala, nós sabemos que você realmente é o Filho de Deus, né? Porque ninguém faz o que você faz se não fosse da vontade de Deus. E ele fala, mas como é que a gente pode fazer para ter a vida eterna? E Jesus então começa a conversar com ele. E nós vamos fazer uma série, nós vamos fazer alguns programas sobre isso, sobre o que Jesus falou, que ele fala para Nicodemos, é preciso nascer de novo. O que Jesus quis dizer com isso? Depois Jesus fala para ele, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus depois fala também, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então são várias frases que Jesus falou e que nos remete muito à criação do mundo, à aliança que Deus tem conosco. Mas no versículo 19, nesse diálogo, Jesus fala para Nicodemos, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Ele está falando dele mesmo. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus está falando o seguinte, que os maus têm dificuldade de chegar até ele. Os maus têm dificuldade de acreditar ou de amar a Jesus. Por quê? Porque eles preferem amar as trevas. As obras deles são más e eles preferem o mal. Às vezes fazem até inconscientemente, mas eles praticam o mal e isso aborrece a luz. E é isso que Jesus está falando. Então, se você quer alegrar a luz, se você quer andar debaixo da luz, você tem que praticar o bem. É isso que Jesus está falando aqui, né? Aquele que faz o mal aborrece a luz. E eles não reconhecem a luz, porque eles amam mais as trevas do que a luz.
Então Jesus, mais uma vez, olha, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso aqui é interessante, você já reparou que a luz, quanto mais luz tem, mais aparecem os defeitos, né? A gente, quando quer esconder um pouquinho de defeito, a gente deixa meia luz, ou a gente apaga a luz, se você chegar na frente do espelho com a luz apagada, você não vai ver nada, mas se você acender a luz bem na frente do espelho, você vai ver um monte de furinho, um monte de probleminhas aí em você. E é assim que acontece, às vezes uma manchinha que não dá para perceber, quando você põe na luz, aquela manchinha aparece. E muitas vezes o homem pratica tanto mal que ele acaba se escondendo da luz justamente para não aparecer, para não vir à tona. Então nós temos que ter isso em mente, que a luz veio para nos dar vida eterna. E se a gente quiser alcançar essa condição de eternidade, de vida eterna, nós temos que andar na luz. E andar na luz vai aparecer os nossos defeitos, não tem jeito. Então a gente vai corrigindo e vai permanecendo na luz. Agora, o lindo de tudo isso, o bonito de tudo isso, é que mesmo com os nossos defeitos, aquele que trouxe a luz, ele nos ama. Aquele que nos deu a luz para nos mostrar os nossos defeitos, ele nos ama incondicionalmente. E esse amor, ele transcende, ele vaza qualquer tipo de situação, qualquer tipo de escuridão, porque ele nos ama. E nós podemos esconder entre nós os nossos defeitos, mas dele a gente não esconde, porque na verdade ele é a luz, né? Então toda vez que ele olha para nós, ele nos enxerga com os nossos defeitos. Mas isso não quer dizer que ele enxerga para condenar, porque como eu falei, ele nos amou já desde a criação do mundo, ele já nos amou. E ele derramou graça sobre nós, e ele nos deu a condição de sermos chamados filhos dele. E se a gente é filho de Deus, imagina só, imagina você com seu filho, quantas coisas você sabe que seu filho faz errado, mas você ama seu filho. Quando a gente vê aquelas reportagens na televisão ou quem já teve oportunidade de ir, eu já tive oportunidade de ir até um presídio e você vê lá filas e filas imensas de pessoas para visitar um parente, mas a maioria que você vê é mãe visitando o filho, né? O filho, por mais defeito que tenha, muitas mães estão ali sabendo que o filho cometeu um crime, mas o amor por ele é tão grande que o crime que ele cometeu passa a ficar em segundo plano para ela, diante de tanto amor. E aí ela vai porque ela está preocupada, porque ela quer que o filho esteja bem, e se ela percebe que ele está maltratado, ela se revolta, e é assim que faz. Na verdade, o amor que um pai ou uma mãe tem sobre o filho é algo tremendo, é algo que muda, né? Basta você ver quando não tem assim, um casal que não tem filho, de repente nasce uma criança, a transformação que essa criança causa na vida desse casal, dessas pessoas. Então, o amor de um pai ou de uma mãe por um filho é algo que transcende qualquer problema, qualquer defeito. E Jesus, ele veio justamente para nos mostrar que nós temos muitos defeitos, nós temos muitas manchas, muitos probleminhas, mas Deus nos ama incondicionalmente, com amor de pai realmente, aquele amor que vai além de qualquer defeito, né? Por isso, João escreve aqui que ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E Deus, por amor de nós, ele derramou sobre nós a luz do mundo, que é Cristo Jesus, para nos levar para a salvação. Então, quando a gente fala desse diálogo de Jesus com Nicodemos, vem à tona isso, que Jesus está chamando a atenção de Nicodemos para a vida. Ele só fala aqui de vida. É uma coisa interessante esse diálogo, é uma coisa impressionante. Jesus, ele fala o tempo todo de vida, e ele veio para nos dar a vida. E é isso que eu quero dizer para você nesta manhã, que você busque essa vida, que você tenha vida eterna, que você tenha vida e vida em abundância, que é isso que Jesus veio trazer para cada um de nós. Ele veio nos trazer a salvação para que tenhamos vida e vida em abundância, tá? É o que ele tem para oferecer para você, tá bom? Num próximo programa a gente vai continuar nesse texto de Nicodemos, que eu quero falar para você sobre
o que Jesus falou para ele, olha, é preciso você nascer de novo. Nicodemos fica assustado, pô, como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas Jesus está falando de outra coisa, está falando de mudança, de transformação. Depois Jesus fala para ele no versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. Nós também vamos falar sobre isso, o que Jesus quis dizer nessa frase. Depois, no versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim por diante. Depois ele fala da luz que nós vimos aqui hoje. Enfim, Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele é o verbo que se fez carne e entre nós habitou. Amém? Vamos orar? Só lembrando, terça-feira que vem, feriado no estado de São Paulo, então nós não faremos o programa, porque o pessoal fica querendo cobrar hora essa aqui depois, entendeu? Então, brincadeira. O pessoal tudo voluntário aqui. Mas terça-feira é feriado, a gente não vai fazer, mas na outra terça a gente estará aqui, se Deus nos abençoar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença e de podermos aprender um pouco mais de Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem ministrado fortemente em nossos corações e tem nos ensinado, Pai, o caminho para a vida eterna. Muitos não querem andar por esse caminho, Pai. Muitos não querem praticar o bem, muitos não querem andar na luz. Mas eu peço misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, para que nós não percamos esse desejo de caminhar na luz. Nós cometemos erros, nós temos falhas, e a luz nos mostra tudo isso. Mas o Teu amor, ele é maior do que tudo, Pai. E o Teu amor, ele é o suficiente para perdoar os nossos pecados e para ter misericórdia. A Tua palavra diz, Deus, que as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Jeremias escreveu isso, que as Suas misericórdias, elas são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada dia. Então nós somos gratos também, Deus, porque se dependesse de nós, seríamos consumidos no primeiro minuto. Mas o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia vem de uma maneira sobrenatural sobre nós. E nós somos gratos por tanto amor. Obrigado, Senhor, por Teu Filho Jesus ter vindo, por o Senhor ter enviado Teu Filho Jesus para nos mostrar o caminho. Ele é a luz que vai iluminando o nosso caminho. E é interessante porque Ele é o próprio caminho. Então, se a gente quiser alcançar a salvação, é fácil. É só olhar para a luz. É só seguir a luz. E é isso que nós te pedimos, ó Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós não percamos de vista a luz que o Senhor nos enviou. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus amados, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. São 470 pessoas alcançadas. Queria agradecer profundamente. Olha, o Flavinho, a Regina, o Vanderlei, o Valdenê Amorim, a Cileia, a Terezinha, a Regiane, o Alex Queiroz, pastor Alex, evangelista, que Deus abençoe poderosamente, a Rosilene, a Sara, a Sara acho que é a esposa do Edson, escreveu assim, um dia abençoado, pastorzão, que Deus abençoe vocês também, viu? Casal maravilhoso que Deus escolheu e pôs para caminhar com a gente. A Maria Betânia, que escreveu Paz, Amém. A Sandra Munhoz, que mora em Hortolândia. O Sérgio Carrara, bom dia, amigos. O Lipe, idem. A Rosilene de Quixeranobim, Ceará. Puxa, eu não sei falar esse nome, não. Olha, a Roseli de Quixeranobim, do Ceará. Puxa vida, olha, cada dia a gente se surpreende, né? Nós temos um pessoal assíduo da Bahia, né, lá de Salvador, que é o Ed. Do Ceará, semana passada tinha também gente do Nordeste em peso, né? E semana passada tinha alguém do Norte também. Que Deus abençoe poderosamente todos vocês. Obrigado do carinho, viu? E terça que vem então nós não teremos, mas na outra terça a gente volta ao vivo com mais um programa Quem Tem Sede Vem. Deus abençoe a todos.